Olá, irmãs! Passando aqui para cumprir a minha tarefa. Foi passada para mim pelas irmãs do Grupo Maria. E a tarefa era falar sobre avivamento. Quero começar dando a definição desta palavra. É um ato de avivar, ou seja, tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. É uma renovação espiritual. Quando há o avivamento, a fé cresce. Então, irmãs, eu quero mostrar para vocês que para ter avivamento é necessário ter vida. Senão não tem como avivar aquilo que não existe, né? Então, no Velho Testamento, a vida divina não estava dentro do homem, certo? Homens falaram pelo Senhor, movidos pelo seu espírito, mas o poder de Deus estava sobre eles. E porque eles estavam sob o poder de Deus, eles tiveram revelações e falaram por meio do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, Jesus veio trazer vida. Havia necessidade de dar vida para nós, né? Ele nos criou como espírito para isso, para nos dar vida. Então ele desceu do trono, teve um viver humano aqui perfeito na terra, né? E morreu pelos meus pecados e pelos seus. Era a única maneira que ele tinha de dar vida para nós. E ele nos comprou de volta da mão do inimigo e nos salvou, né? E o Senhor não permaneceu na morte, porque ele é o próprio Deus, tem a vida divina, indestrutível, eterna. Então ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele se tornou o Espírito que dá vida. E o Senhor veio dar vida para os seus discípulos. Se você ler João 20, 22, ali houve a primeira reunião da igreja. Eles estavam todos reunidos com medo dos romanos, né? Porque o Senhor havia sido morto, mas o Senhor ressurreto, com um corpo incorruptível, entra aonde eles estão sentados ali. E se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. E se soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Então ele veio dar vida para os seus discípulos. E depois nós vimos em Atos 13, 14, Atos 2, 13, 14, que houve um avivamento. O Espírito Santo desceu sobre esses irmãos que estavam reunidos, ajuntaram-se a eles a mãe e os irmãos de Jesus e as mulheres que serviam o Senhor. E eles ficaram ali reunidos, orando, tendo comunhão, né? Tendo revelações. E eles estavam tão cheios do Espírito, tão cheios, que transbordou a vida, né? E essa vida produziu frutos a ponto de Pedro levantar, pregar o evangelho, falar de Jesus, e 3.000 pessoas foram batizadas aí neste dia, né? Então, houve aí uma manifestação do Espírito Santo, né? E houve um avivamento ali. E Pedro continuou pregando o evangelho para os judeus, né? Ele também pregou para Cornélio, que era um gentio, mas ele não prosseguiu pregando o evangelho para os gentios. Então o Senhor trouxe mais um avivamento, levantando Paulo. E Paulo teve uma experiência fantástica com o Senhor. Ele era Saulo, perseguidor da igreja, e teve um encontro com Jesus ao caminho de Damasco. Ele viu Jesus e falou com ele, ouviu sua voz. E o Senhor falou: Saulo, por que me persegues? Então, ele entrou em Damasco e ali, cegado pela luz, pela revelação que ele havia tido de Jesus Cristo, ele ficou acamado, mas o Senhor mandou Ananias trazer-lhe revelação.
e foi pregado para ele o Evangelho. E ele foi batizado. Eu registrei aqui Atos 9:18, porque foi a ocasião do batismo de Paulo como uma revelação. Paulo entrou no reino de Deus ao ser batizado. E aí ele começou a ter revelações, uma após outra, né? E o Senhor revelou todo o plano para a economia neotestamentária de Deus. Tudo que o Senhor queria fazer para com as igrejas foi revelado para Paulo. Paulo levantou igrejas, pregou o evangelho para os gentios. Ele passou por várias provações, naufrágio, lutas e muitas dificuldades, fome, nudez, frio, né? Mas o que motivava Paulo? As revelações, o avivamento, certo, irmãs? Então, Paulo escreveu 14 epístolas. Até hoje os escritos de Paulo nos trazem revelação, né? Então mostra que através da palavra, através da revelação da tua palavra, há um avivamento na igreja, né? Paulo partiu, mas o Senhor levantou João. E João veio remendar redes. Ele foi para Éfeso continuar o trabalho que Paulo estava fazendo ali, certo? João escreveu epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu o livro de João, o Evangelho, e escreveu Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Hoje nós estamos vivendo nesses tempos finais, que é o tempo do Apocalipse, como os irmãos Pedro e Esa já nos falaram. Estamos vivendo o Apocalipse. Estamos no ministério de João, é o último ministério, o remendar das redes. Então, irmãs, como não ser avivada com tantas revelações que o Senhor tem dado para nós, né? Mas contando um pouquinho mais da história da igreja, eu quero falar para vocês que a igreja caiu em degradação, porque ensinamentos diferentes de falsos profetas, ensinamentos gnósticos, que eram totalmente contra o que a Bíblia falava, entrou na igreja e a igreja caiu em degradação. E a igreja ainda não foi edificada, mas o Senhor precisava restaurar as verdades bíblicas, né? Para que houvesse a edificação da igreja. Então, em 1500, houve uma grande revelação. Uma pessoa que amava o Senhor, e a única maneira que ele tinha de servir o Senhor na época era entrando para um seminário. Ele se tornou padre. E ele era conhecido entre os seus companheiros como rato de biblioteca, porque ele vivia debruçado na Bíblia, desfrutando da palavra do Senhor. E o Senhor deu-lhe a revelação que a salvação é pela graça e não pelas obras. Não pode ser comprada pelas indulgências, não pode ser obtida pelas obras, mas é pela graça. E isso ocasionou uma revolução na Igreja Católica. E ele teve vários seguidores, né? Os luteranos. Quem é essa pessoa? Martinho Lutero. A partir daí, o Senhor começou a restaurar a igreja. E em 1800, até 1900, vários irmãos tiveram experiências com o Senhor e várias verdades foram restauradas. Em 1903, nasce o Otmani e aos 1920, ele se converte ao Senhor e começa a ler vários livros dos seus contemporâneos e também de irmãos, assim como Martinho Lutero e outros irmãos. E ele tem a visão, através da palavra e dos livros, que a igreja ela tem dois aspectos: o aspecto universal e o aspecto local. Então, a igreja deu mais um avivamento através dessa revelação. Nós hoje seguimos esta revelação. Uma igreja em cada cidade. Todos os salvos e regenerados fazem parte da Igreja Universal, mas ela tem uma expressão local.
E a partir desta visão, o Senhor começou a dispensar as suas verdades para a igreja que está nessa base da localidade, que é a base correta, né? Nós não estamos na divisão, estamos na restauração da igreja. Em 1960, veio um irmão que era seguidor de Watchman Nee e também de Witness Lee. Watchman Nee faleceu no ano 1972, mas Witness Lee assumiu o ministério, dando continuidade ao ministério de Watchman Nee. E o irmão Dong Yulan, seguindo já esse ministério, veio para o Brasil com essa visão em 1960. E houve aqui muitas revelações, né, através do irmão Dong. E por volta de 1970 até 75, muitas revelações, inclusive a do invocar o nome do Senhor. Quando o irmão Dong Yulan invocou o nome do Senhor com os irmãos universitários de Ribeirão Preto, eles se reuniram numa praça e invocaram o Senhor ali ao ar livre. Ali houve uma grande revelação e um avivamento para toda a igreja, né? Que seria de nós hoje sem invocar o nome do Senhor, né? Então, o Senhor foi restaurando as suas verdades. Em 85, o Senhor nos deu uma grande revelação, a visão de Apocalipse 12, quando no mapa mundi você pode ver que o Brasil está sendo guardado ali, né, como um deserto, e a águia, que é os Estados Unidos, está pousando no Brasil. Então o Brasil é um lugar de refúgio para os irmãos, e isso avivou a igreja, né? E houve muitos irmãos migraram para a Europa para pregar o evangelho, para a África, né? E hoje estamos alcançando toda a terra aí com os irmãos pregando o evangelho. As revelações, elas não param. E por isso os avivamentos estão a todo momento presentes na nossa vida, né? Então, cada reunião que você perde de ser avivada, né? Por outro lado, do lado positivo, cada reunião que você está presente, você participa dessas revelações, né? Então, eu quero dizer para você, na pandemia, foi necessário a gente passar por tudo isso? Todo o planeta passar pela pandemia? Sim, foi necessário. Porque foi nos revelado, irmãs, que em João, em Apocalipse, João escreveu que o Senhor o chamou para o trono. O Senhor falou para ele, Apocalipse capítulo 1, o Senhor fala para ele, sobe aqui. E o que João vê? João vê o trono de Deus. Isso mostra que o Senhor está exercendo domínio aqui. Mesmo na situação que nós vivemos. Não pensa você que o Senhor não está dominando todas as coisas. Sim, tudo está debaixo do seu domínio, né? Então é necessário. Eu vou dar só um pequeno exemplo para vocês. Antes da pandemia, nas reuniões, nós estávamos alcançando poucos irmãos nas reuniões. Teve uma reunião de irmãs que eu fui, que não apareceu ninguém na reunião. Só estava presente as irmãs, 2 irmãs que iam dar a palavra do Senhor. As demais irmãs não estavam na reunião. Mas hoje nós estamos vivendo uma época que não podemos nos reunir presencialmente, mas estamos tendo muitas revelações. Essas revelações estão nos avivando e nós estamos vendo alternativas para desfrutarmos do Senhor junto com as irmãs, como igreja, né? Então, nós estamos numa rede de apacentamento, estamos sendo cuidadas pelo ministério de João, certo? E vivendo o Apocalipse
através das revelações, o Senhor tem nos avivado, né? Então eu quero dar exemplo para vocês de algumas revelações que o Senhor tem dado para a igreja. Nós vimos o milagre da aurora, né? Que coisa mais rica. Então, o irmão Pedro, ele viu em Salmos, né, 110, 3, que o Senhor estava levantando um exército. Tô sem a Bíblia aqui agora do meu lado, mas Salmo 110, 3 fala que o Senhor vai reavivar os jovens. E os jovens, irmãos, nunca foi tão avivado como agora. Nessa era da revelação, era do Apocalipse, nós estamos tendo muitos jovens servindo nas igrejas. Os comportores, né? Os jovens que agora estão capacitados para mexer com informática, né? Eles estão servindo o Senhor, porque esse é o recurso que nós temos para nos reunir através das mídias sociais, né? Então, houve um renovo entre os jovens, né? E muitos irmãos migraram para outros países e a gente tem tido conferências na Europa, não é? Conferências regionais, internacionais, de jovens, de adolescentes, tudo virtual, né? E nesse milagre da aurora, o irmão Pedro mostra-nos que tem essa aurora tem fases, né? E a primeira fase dela, ela só pode ser vista pelos especialistas. Essa fase é a dos astrólogos. Eles podem ver, né? Então, quem são eles? São os irmãos que estão vigiando, que estão desfrutando o Senhor de uma maneira intensa, que foram avivados, que estão vigiando para saber quando o Senhor vai voltar, né? Que amam a vinda do Senhor e estão se preparando para a volta do Senhor. Depois dessa aurora astronômica, tem a aurora náutica. É quando os marinheiros conseguem ver a olho nu quando é que o céu está separando já. Eles conseguem separar aonde começa o céu e aonde está a água. Eles podem ver a terra, a água e o céu. Conseguem separar isso aí. Então, isso já mostra que está amanhecendo, né? Pode ser visto pelos irmãos que estão no mar. E também tem a aurora civil, quando todos nós podemos perceber que amanheceu, certo? E tem o dia do Senhor, quando já amanheceu. É nesse momento que o Senhor vai voltar, né? Então, foi revelado para nós o seguinte, que nós seremos arrebatados, os irmãos que estão vigilantes, os irmãos que foram avivados, estão vivendo a vida da igreja de uma maneira intensa, esses são os que vão ser arrebatados na primeira aurora. Certo, irmãos? Que o Senhor possa cumprir isso em nós, né? Amém. E também foi nos revelado os degraus, 6 degraus que levavam ao trono de Salomão. Irmãs do céu. 2 Crônicas, capítulo 9, versículos 17 e 18. Que é mostrado ali que para chegar até o trono do rei Salomão, tinha 6 degraus. Cada degrau refere-se a 1000 anos. Então, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos, 6000 anos. Nós estamos vivendo aqui, nesses 6000 anos. Somos os trabalhadores da última hora. E depois do 6º degrau, tem o estrado dos pés, onde o rei colocava os pés, né?
Então, hoje nós, como os trabalhadores da última hora, estamos bem pertinho, né? Da hora que o Senhor vai colocar todas as coisas por debaixo dos seus pés. Irmãos, revelação atrás de revelação. Então, hoje o Senhor é o fogo que está avivando, nos dando energia para a gente prosseguir na vida da igreja. E as revelações estão cada vez mais rápidas, cada vez. Toda conferência tem revelação. Então, se você quer ser avivado, você precisa estar vendo essas revelações, certo? Então, de uma maneira mais intensa, buscar o Senhor, ler a Bíblia, invocar, reunir, servir o Senhor, orar, estar ativa nas reuniões. Isso é que nos traz o avivamento. Então, a revelação da vontade do Senhor, né, é quem nos aviva, nos motiva. Irmãs, então, se você quer receber a vida, precisa crer na redenção de Jesus Cristo, né? Receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E se você já é uma cristã e quer avivar essa vida que está dentro de você, você precisa ter revelações. Estar junto com os irmãos nas reuniões da igreja, né, que hoje são virtuais, nas conferências, né, e buscar individualmente o Senhor, invocando o seu nome, orando, né? E assim você vai ser avivada e tem grande chance. Nós temos muita chance, mas de sermos vencedores. No dia do Senhor, nós já termos partido até com o Senhor, né? E podemos ver as coisas de cima, ter uma visão panorâmica, vendo tudo que o Senhor planejou sendo executado. E nós estaremos do lado do Senhor, vendo as coisas do alto. Isso é animador, né? Então, queridas irmãs, seja avivada no seu espírito. Amém? O Senhor está buscando aqueles trabalhadores de última hora que queiram servir o Senhor, né? Quero dizer para vocês, tempo é uma coisa que eu não tenho. Todo o meu tempo está ocupado com as coisas do Senhor, né? Com serviços, com desfrute, mas todo o meu tempo é dedicado ao Senhor, porque é o que eu tenho de mais precioso agora, né? Tantas revelações que o Senhor tem nos dado, e é um fogo no meu espírito de servir o Senhor, de cuidar dos irmãos e estar na comunhão íntima com o Senhor, né? Isso me mantém acesa. Amém? Jesus é Senhor, tarefa cumprida. Até a próxima.